Eu terminei de assistir The Society há bastante tempo, mais ou menos um mês e meio atrás. E eu até que gostei da série, ela traz um panorama mais adolescente, embora não seja um grande fã disso. Ela me agradou, pois traz à tona algumas discussões muito interessantes. A história dessa obra começa quando alguns jovens de uma universidade saem para uma excursão, porém uma tempestade bloqueia a estrada e os ônibus precisam retornar. Ao voltar, todas as pessoas da cidade desapareceram. Por conta disso, por conta dessa ocasião distópica, onde os pilares de, digamos, sustentação social estão em decadência, sem a supervisão dos pais e autoridades, a moral e a ética dos jovens estarão em jogo e eles precisarão ter o discernimento de que a extrema liberdade é muito perigosa. Se eu dissesse que esta obra é algo acima da média, seria um belo exagero, bem pelo contrário. Essa série é bem na média, com algumas tramas já trabalhadas antes, por exemplo em Lost, The Walking Dead e The 100, tornando assim temas muito saturados para uma série recheada de adolescentes. Porém, mesmo tendo alguns assuntos meio medíocres, e eu digo medíocre no significado de que não é nada demais, essa série ela possui algo que a deixa um pouco mais relevante, que é justamente o nome da série. Tentar mostrar como os jovens lidam com a construção de uma nova sociedade, onde a maioria deles ali são de uma classe alta e muitas vezes as escolhas deles são até burguesas demais, eu não sei nem se eu podia dizer isso, mas mostrar também que eles se baseiam na maioria em políticas antigas que eram utilizadas antes de todos aparecerem, ou até criarem novas políticas, já que o cenário social não é o mesmo. E tudo acaba sendo carregado pela moral, pela ética e pelo excesso de liberdade. Immanuel Kant, filósofo que teve um marco muito importante historicamente, tanto pelas suas obras e ideias, mas também pela sua influência em futuros pensadores como Hegel e Schopenhauer. Kant é um dos mais reconhecidos pelos pensamentos racionalistas. Após seus estudos, a filosofia mudou um pouco seu foco, prestando mais atenção no estudo do conhecimento, carregando junto com ela a capacidade de conhecer, e, ao mesmo tempo, entende que o homem possui um dever e que a existência dele seria impossível de negar. Chamado por ele de imperativo categórico, algo que é único no ser humano, onde não derivaria de práticas empíricas, e sim apenas da sua própria natureza. Ela acompanha toda a ação na sua forma inicial. E com isso, o imperativo categórico é a condição de liberdade. Por isso, o estudo da moral, da ética e principalmente do dever se tornam importantes. Kant, na sua obra Crítica da Razão Prática, ele abre a fórmula para o que seria a moral e onde a sociedade se encaixaria ali, considerando a ação humana. Porém, para se concluir o estudo sobre a moral feito por ele, antes, Kant percebe que o nosso entendimento é restringido pelo limite do conhecimento, visto que é impossível enxergar o mundo como ele realmente é, e essa frase chega até a ser um pouco irônica. Mas isso acontece pela diversidade de características de entendimento. Ou seja, como somos muito diferentes entre si, logo, ninguém chegará ao mundo em sua forma verdadeira, mas sim com o conhecimento de que nos foi dado e buscado. E é nesse meio que ocorre toda a confusão, pois se não podemos achar uma verdade pura, como resolvemos as discussões? Kant dividia toda a ciência em a posteriori, aquilo que era movido pela prática de experimentos, e a priori, aquilo que dispensava ações empíricas, aquilo que vinha junto ao nascermos, praticamente no modo subconsciente. Na ciência ética, a sua parte a posteriori é o estudo de como os povos trabalham a ética, justamente o que acontece na série. Com a construção de uma nova sociedade, teremos a experiência de como a ética vai ser aplicada ali naquele meio. A parte a priori da ética, Kant dá o nome de moral ou razão pura. E é aí que o imperativo categórico entra. Ele organiza seus pensamentos para determinar se uma ação é moral ou não. Segundo Kant, ele diz: haja de tal modo em que sua ação se converta em uma lei universal. Ou seja, se sua ação pode ser feita por todos sem nenhuma consequência catastrófica, ela é moral. Um clássico exemplo disso é a mentira. Imagine se todas as pessoas mentissem. A própria verdade se tornaria algo totalmente sem sentido, pois a mentira iria ser convertida em uma lei universal. Porém, geraria uma consequência enorme. Logo, ela é imoral. Um acontecimento na série é no segundo episódio, onde após a queda de energia, a loja de equipamentos é vandalizada e os indivíduos ali começam a se bater.
A violência é algo imoral por conta disso, pois se ela se tornasse uma lei universal, tudo seria praticamente uma confusão imensa, e principalmente no contexto onde eles estão, aquilo não traria o progresso da sociedade. Lembrou do dever que eu disse no começo do vídeo? Pois é, ele anda de mãos dadas com a ética e com a moral, justamente para ser dividido em três partes. A ação contra o dever, quando você faz o oposto do que sua razão ordena. A ação por dever, quando o dever e somente ele o influenciam a fazer aquela ação. A ação conforme o dever, quando você faz algo esperando algum benefício. Ou seja, você foi motivado pelo seu prazer, o que é totalmente repudiado por Kant, já que, segundo ele, a melhor escolha a ser feita em uma situação é utilizando a razão pura e somente ela, onde variáveis como religião e cultura teriam que ser excluídas. The Society tenta se afirmar nisso quando a política vem à tona. A criação de regras que teoricamente teriam que ser morais acabam não sendo às vezes quando, por exemplo, ocorre a pena de morte de uma pessoa, vista que aquela condenação foi julgada como se fosse um código de Hammurabi, o famoso olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, a justiça é algo moral, segundo Kant, pois mantém o equilíbrio entre as partes. Na série, essa justiça é tratada de forma muitas vezes imoral no sistema político criado por eles, o que acaba levando a vários desentendimentos. No episódio 4, começam a ser discutidos a posse de armas de fogo, e essa parte da trama é balanceada pela segurança, pois a Ellie, ao querer retirar as armas das casas, precisa garantir para os outros que vai mantê-los igualmente seguros, e que a justiça moral possa ser aplicada ali. With the whole preaching in a church thing? Praying helps with some things. Others you have to take into your own hands. Can you promise you can keep me safe? You know I can't do that. Then no, you can't have it. Outra situação em que a justiça moral pode ser citada é quando a série trabalha algumas escolhas duvidosas em relação aos personagens. Por exemplo, no momento onde a Ellie ordena que várias pessoas saem de seus lares e vão morar juntos em uma única casa. E, além disso, sem o consentimento do próprio morador daquela casa. Aquilo foi algo tão sem sentido por vários motivos, e um dos motivos é pela imoralidade da própria Ellie em ordenar isso, pois isso tira totalmente a liberdade daqueles que foram retirados de seus lares e do próprio dono da casa. Bom, mesmo que eu ache The Society uma série que possui um potencial muito bom, para mim ela ainda não alcançou totalmente, visto que algumas tramas já haviam sido trabalhadas e que eles ficaram devendo um pouco, por exemplo, no desenvolvimento de personagens. Porém, eu vou continuar assistindo e vou esperar a segunda temporada. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Outro Plano e apoiar o projeto. Bom, meu nome é Hugo e esse vídeo era para ter saído há bastante tempo atrás. Mas eu tive alguns problemas e, como disse no último vídeo do Dus, vai ser difícil manter a rotina grande de vídeos agora por várias coisas, principalmente dos estudos. Mas é isso, eu já tô tentando montar mais um novo roteiro para tentar postar quanto antes e ver se vocês gostam. Bom, eu criei uma conta no Twitter, então se quiser segue a gente no Twitter e no Instagram também. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.